Louvado seja Deus. Eu vou pedir, por gentileza, você abra a sua Bíblia, Salmo 91. Salmo de número 91. Eu quero falar sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Este salmo, muito conhecido por todos nós, pode ser, e eu farei nessa noite, uma divisão em 4 partes. A primeira parte, ele fala sobre a segurança que nós encontramos em Deus, verso 1 ao 2. A segunda parte, ele fala sobre a proteção de Deus contra tudo que nos ameaça, versos 3 a 8. A terceira parte, ele fala sobre os perigos encontrados no curso da vida, versos 9 a 13. E a quarta parte, ele fala sobre as promessas divinas, versos 14 a 16. Então, este salmo fala sobre 4 assuntos importantes: a segurança de Deus, a proteção de Deus, os perigos da vida e as promessas de Deus. Vamos ler Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Esse salmo é muito conhecido e provavelmente você já deve tê-lo visto exposto em alguma casa que você foi visitar. É muito comum em repartições públicas, escolas, escritórios. Às vezes, pelo tempo em que a Bíblia fica aberta no Salmo 91, pela exposição ao tempo, às vezes as páginas ficam amarelas e empoeiradas, o que sinaliza que aquele que assim o faz sequer tem lido a Bíblia. Muitos utilizam este salmo para rezar, repetindo com frequência suas palavras. Outros até oram citando referências com relação a este salmo. Mas será que todos compreendem de fato o significado deste salmo? Será que aqueles que fazem isto entendem a mensagem deste salmo? Ou fazem dele um amuleto? Isso é importante. Quando nós lemos os salmos, nós precisamos entender a finalidade deles. Os salmistas sabiam da dificuldade que o povo, de um modo geral, e aqui os hebreus, teriam para memorizar a palavra em textos formais. Os salmos são músicas, são canções, tem poesia no seu conteúdo. E os irmãos sabem que as letras das músicas grudam como chiclete. Tem músicas que você escuta 2, 3 vezes e você, se tiver boa memória,
Se for diferente de mim, que precisa ouvi-la umas 10 vezes, você memoriza muito rapidamente. Esta era a finalidade dos salmos. Mas, no primeiro momento, o objetivo dos salmos era expor o conteúdo como palavra de Deus. E um segundo momento, que os hebreus entendessem a música e a poesia. Portanto, meus irmãos, eu quero fazer a exposição deste salmo, nestas 4 partes aqui eu dividi, para nós entendermos com mais esmero, com mais capricho, o que é que o salmista está nos dizendo. A primeira parte, ele fala sobre a segurança que nós encontramos em Deus. Notem que do verso 1 ao verso 2, ele vai falar sobre esta insegurança. Todos nós passamos por algum momento na nossa vida em que nós temos que lidar com a insegurança. Você sabe disso. A nossa vida não tem uniformidade. A nossa vida não é a mesma o curso todo. Você não tem tudo sob controle. Aliás, você não tem nada sob controle. E essa fragilidade que nós temos e esta incapacidade de lidar com o inesperado, fato de nós não sabermos o que vai acontecer amanhã, nos deixa muitas vezes inseguros. E é interessante que insegurança aqui pode ser compreendida de 2 maneiras. A insegurança pode ser vista como um sentimento, mas também pode ser vista como uma sensação. O que isso significa? A segurança como sentimento é quando você tem a percepção de um perigo presente. No uso da sua razão, você sabe que um perigo está presente. Vou usar um exemplo para facilitar o entendimento. Suponhamos que você está numa festa de aniversário e as horas se avançam e alguém diz para você, quer uma carona? E você aceita de bom grado. Quando você está no veículo, retornando para sua casa, você percebe que o piloto, que o motorista do carro, não é habilitado e pior, ele está embriagado. Você tem o sentimento de insegurança, porque no uso da sua razão, você conclui que, primeiro, há uma atitude fora da lei, segundo, a pessoa não tem a sua capacidade perceptiva para dirigir o veículo, então provavelmente você vai se envolver num acidente. Agora suponhamos que você está na mesma festa e alguém te convida, te oferece uma carona e você aceita. Quando você está no carro, você percebe que a pessoa é meio bração. Eu acho que aqui todo mundo dirige bem. E aí você pergunta para a pessoa, você é habilitado? E a pessoa diz assim, sou, mas a minha habilitação é nova e eu não tenho experiência no trânsito. Aí você é tomado de uma sensação de insegurança. Não a sua razão, você sabe que está tudo correto, mas a insegurança, a sua emoção agora é estimulada porque você pensa assim, não tem malícia no trânsito, daqui a pouco bate o carro. E aí você anda o tempo todo segurando no banco como se estivesse segurando no volante. Porque quem tem habilitação é assim, ele anda com alguém que não dirige bem, quando é para virar ele não fala, porque é chato, mas ele vira o corpo, né? Se é para a direita ou se é para a esquerda. E os crentes seguram naquele apoio chamado misericórdia, né? Então fica o tempo todo pedindo misericórdia a Deus. Pois bem, meus irmãos, esse tipo de insegurança existe na nossa vida, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. E o salmista nos apresenta aqui uma resposta para a seguinte pergunta: como e quando podemos então superar esta condição segundo o salmista? Notem que a primeira colocação que ele faz é habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar aqui é ir a um refúgio, é direcionar-se a um abrigo. Não é esconderijo no sentido de alguém que fez uma coisa errada, como quando você era criança e fazia coisas erradas, e quando ouvia o pai ou a mãe gritando seu nome, você corria para um esconderijo para não apanhar. Não é esse. Não é o esconderijo como um covil onde os ladrões se reúnem para se esconder da polícia. A ideia aqui é um abrigo, é um lugar onde você se sinta protegido. Provavelmente, o que o salmista tem em mente
ao escrever essa poesia, pode ser a ideia de ter uma moradia secreta de Deus. Notem que a referência dele é o tabernáculo. O tabernáculo, os irmãos sabem, que tinha lá o lugar santo dos santos, lugar onde ficava a arca da aliança. A tampa da arca, que era conhecida como propiciatório, era onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava além do véu e aspergia sangue na tampa da arca e fazia o chamado propiciação. Então, sangue de um animal inocente era aspergido na arca para aplacar a ira de Deus. Aquele lugar era um lugar de intimidade máxima com Deus, por isso que só o sumo sacerdote entrava naquele lugar. Então, a ideia do esconderijo é de alguém que tem intimidade com Deus, que tem uma relação pessoal, que tem uma vida secreta, uma vida permanente aos pés do Senhor. Cristo, ele assume com a sua morte o lugar definitivo de sumo sacerdote eterno. Então, Cristo é quem nos apresenta diante do Pai. Habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar através de Cristo. Cristo é o acesso, Cristo é o único e verdadeiro caminho. Agora ele diz também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele reconhece que Deus tem todo o poder. E à sombra deste Deus todo-poderoso é que descansa aquele que busca nele refúgio. Então, a sombra é o lugar que nos dá a certeza de que estamos protegidos. As cidades, ou as aldeias, elas eram construídas próximas aos muros que protegiam os castelos dos reis. Então, aquelas pequenas aldeias se sentiam protegidas porque a sombra das muralhas, quando projetadas sobre as aldeias, eles tinham a seguinte sensação: bom, a muralha é o símbolo de proteção, de segurança do reinado. Eu estou próximo a essa proteção, eu estou protegido também. Quando eu era menino, a gente reunia a meninada toda da rua para jogar futebol. Então não tinha sol que nos impedisse de jogar futebol. E lá na cidade de onde eu vim, tem um bairro chamado Alto do Bela Vista. Na época, agora é um bairro chique, mas na época era um lugar meio isolado, e a gente ia lá jogar futebol, tinha um campinho de terra, e todo mundo ia descalço, e reunia aquela molecada toda, e uma vez um vizinho nosso, com um caminhão, aqueles Mercedes 1113, encheu a carroceria de meninada, tudo, e a gente foi jogar bola. E um sol terrível. E aí, muita criança, para jogar futebol, tinha que fazer um revezamento. Então, não tem reserva e titular. Na verdade, você vira torcida quando está fora. Quando está dentro, quem saiu torce por você, né? Então, a gente ficava torcendo e não tinha um lugar para a gente se sentir bem, porque correndo atrás da bola, tranquilo, mas ficar no sol torcendo. E aí a gente achou uma árvore, né? E a molecada toda se reuniu debaixo da árvore e ficava lá gritando, né? Passa a bola, chuta, corre para a linha de fundo e tal. E quando, de repente, alguém gritou assim: uma cobra! Todo mundo correu da sombra e foi para o sol. Não ficou uma alma viva debaixo da árvore. O que eu quero dizer é o seguinte: o abrigo é bom. A gente precisa de um abrigo, mas o abrigo também tem que ter segurança. Porque você ficar num lugar onde você não tem sensação de segurança é muito complicado. O que o salmista está dizendo é que a companhia persistente de Deus está lá. E ele nos dá a segurança de que nos momentos turbulentos da vida, quando você caminhar pelo deserto, debaixo do sol escaldante, você tem a sombra dele para você descansar. E que não há perigo, porque ele está lá, porque ele vai proteger você. O salmista Davi, Salmo 57, verso 1, ele diz o seguinte: sob as sombras das suas asas me abrigo até que passem as calamidades. Sob a sombra das suas asas me abrigo até que passem as calamidades. Há momentos em que a gente vai ter que enfrentar circunstâncias difíceis na nossa vida. E é muito bom nós termos a quem recorrer. Nos abrigarmos sob as asas daquele que é, segundo o salmista, onipotente. Notem que no verso 2,
ele vai apresentar umas expressões aplicadas a Deus e outras aplicadas a nós. Deus é refúgio, fortaleza e Deus em todo o tempo. Nós faremos o seguinte: eu direi, meu refúgio, minha fortaleza. A ideia é a mesma dos filhos de Coré, quando comporam o Salmo 46, que começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse conceito de que eu posso ir a Deus nos momentos difíceis da minha vida, que não são as circunstâncias à minha volta que vão me dar segurança, senão habitar junto ao Altíssimo. Martinho Lutero, quando escreveu sobre as questões que envolviam a reforma protestante, e o que mais marcou foi as suas teses contra as indulgências, ele foi convocado a uma reunião em uma cidade chamada Worms, na Alemanha, e era o lugar onde ele tinha a oportunidade de revogar tudo aquilo que ele tinha dito. Então, Lutero poderia se retratar e dizer assim: olha, eu me arrependo de tudo aquilo que fiz. E conta a história da igreja que Lutero, enquanto caminhava para essa dieta, para esse concílio, para esta assembleia, com as pessoas que o acompanhavam, ele dizia assim: irmãos, vamos cantando o Salmo 46. Porque ele sabia do que o esperava lá na frente. E foi com base no Salmo 46 que Lutero compôs o hino que nós cantamos, Castelo Forte ao Nosso Deus. A ideia de abrigo, de refúgio, nos momentos de calamidade, de dificuldade, que nós façamos como o salmista termina o segundo verso, afirmando: e nele confiarei. Confiar em Deus, descansar em Deus, à sombra do Onipotente. A segunda parte fala sobre a proteção contra tudo que nos ameaça. Aqui está do verso 3 ao verso 8. O salmista sabe que algumas coisas acontecem na nossa vida não como consequência dos erros que cometemos. Há várias possibilidades de você estar sofrendo. A primeira e primordial, basilar, fundamental, é de que você está afetado pelo pecado. A humanidade caiu em Adão. Então nós estamos sob o poder do pecado, não sob a maldição que condena ao inferno, porque Cristo nos resgatou, mas nós estamos rodeados desta influência e deste poder que, exercidos sobre nossas fraquezas, nos fazem sofrer. Então há várias razões. Você pode sofrer porque você erra, ou você pode sofrer porque alguém errou, ou um filho, ou um cônjuge, ou um amigo, ou alguém da igreja, e que afetou você diretamente. Ou você pode, talvez seja esse o conceito do salmista, sofrer por alguma coisa que você nem esperava. Uma patologia, um desemprego, uma doença que foi diagnosticada, um desemprego, uma notícia de luto, enfim, há várias razões que podem acarretar em um profundo sofrimento. E nós não podemos isolar o Salmo 91, como muita gente faz, como se fosse uma espécie de vacina de imunidade. Então eu tenho aqui o Salmo 91, que diz que nada vai acontecer comigo, então eu estou tranquilo. Eu vou tomar posse dessas bênçãos, não é isso que o Salmo está dizendo. Uma das bases da interpretação no período da Reforma Protestante era somente as Escrituras, mas acompanhado de toda a Escritura. Então você não pode pegar um texto da Bíblia sem o contexto. Quando você lê um texto, mas você não observa o contexto, você cria um pretexto. Pretexto é uma desculpa para algum tipo de atitude. Então a igreja evangélica no Brasil, ela tem cometido esse erro, porque eles estão descontextualizando os textos da Bíblia. Então nós precisamos entender o que é que o salmista quer nos dizer aqui. Então, meus irmãos, é sempre importante nós buscarmos abrigo. Abrigo é fundamental. Mas você não pode pensar
que pelo fato de você estar no abrigo, nada pode acontecer com você ou que você não tenha obrigações a cumprir. A sua casa pode ser uma casa muito boa e você pode se sentir seguro lá. Eu acho que muita gente gosta de voltar para casa depois de um dia cansativo de trabalho. E você, quando entra na sua casa, você se sente bem, porque você se sente no seu abrigo, na sua proteção. Mas você não pode viver o tempo todo lá. Você precisa sair, você precisa encarar as dificuldades. Nós estamos vivendo uma época em que há muitos transtornos de ansiedade, principalmente a síndrome do pânico, que tem mantido pessoas presas dentro de casa. O medo do medo, né? A sensação iminente de que alguma coisa vai acontecer em todo momento e tem deixado muita gente preocupada, muita gente sofrendo crises e que não conseguem sair de casa. Então, o salmista entende que a gente precisa lidar com algumas dificuldades e que lá fora estão presentes sofrimentos e angústias tais que nós só vamos vencer por causa da proteção de Deus. E contra que Deus vai nos proteger? O salmista diz, primeiro, contra o laço do passarinheiro. Quem gosta de caçar passarinho sabe o que ele está dizendo aqui. Contra as armadilhas, contra pessoas ardilosas, contra pessoas que armam ciladas contra nós. Quem nunca caiu numa cilada? Seja do que for. Ou no papo furado de alguém que você estendeu a destra, confiou, ou no vendedor que bateu no portão da sua casa, ou na frente da loja que você passou no momento errado, olhou para o objeto errado. E aí o vendedor disse assim, pode ser seu. E você caiu na lábia do vendedor, comprou, e aí você pensa assim, que cilada que eu entrei. Então o salmista está dizendo que nós vamos ser livrados do laço do passarinheiro. Tem gente que entra em relacionamento desequilibrado, namoro, casamento, e sofre a vida toda, porque foi um laço. Já viu aquela pessoa que diz assim, meu irmão, isso é um laço, cai fora. É essa a ideia do salmista. Mas ele também diz que nós seremos protegidos contra a peste perniciosa. Deus vai nos dar a proteção contra a incredulidade quando enfrentarmos ou se enfrentarmos uma doença grave. A maior dificuldade de uma pessoa que enfrenta uma doença grave não é o fato de não ter um tratamento que traga cura, mas é o risco que se corre de se tornar o incrédulo no processo da enfermidade. Então, essa peste perniciosa, a pessoa é provada o tempo todo a não murmurar, a não se tornar o incrédulo e enfrentar a dor e a dificuldade. Porque uma coisa, irmãos, é nós falarmos, outra coisa é enfrentar o leito de enfermidade. E o salmista diz que se isso acontecer, Deus nos dará proteção. Agora, também nos dará proteção contra o espanto noturno. Há certas situações que acontecem que o reflexo destas ações surgem à noite, quando a pessoa vai dormir e não consegue dormir. Então é quando você inclina a cabeça no travesseiro e você é atormentado por tudo que aconteceu na sua vida. E tem gente que tem como companheiro de cama a insônia e não consegue dormir. E vira de um lado, vira para o outro, porque há um espanto. A pessoa está espantada, ela não dorme. Igrejas neopentecostais que prometem cura, libertação e prosperidade financeira, elas, quase que todas que têm condições para isso, têm programas de TV no horário da madrugada. Por quê? É exatamente nesse horário que as pessoas vão sofrer com o espanto noturno. Então ele não dorme. O que ele vai fazer? Ele vai zapear na televisão. E aí ele vê lá alguém dizendo assim, põe aí o copo com água em cima do seu aparelho, né? Ou pega a foto, a sua carteira de trabalho, e a gente vai orar aqui, Deus vai mudar o seu quadro. Porque a pessoa começa a sofrer com isso. Mas não só à noite. O salmista diz também que seremos protegidos da seta que voa de dia. Ele tem aqui como referência um arqueiro que lança uma flecha e que atinge o seu alvo a longa distância. Ou seja, há
setas que nos atingem sem estarmos próximos de quem atirou. Todo dia nós somos alvo destas setas que voam. Ou a notícia da mídia, um tipo de música, a exposição às imagens imorais, as conversas no trabalho, as conversas na família, e o crente fica o tempo todo se esquivando e saindo das flechas que lhe são lançadas. E você precisa estar sempre vigilante, sempre confiante no Senhor e se abrigando nele. Também seremos protegidos contra a peste que anda na escuridão. Aqui, eu procurei entender o que isso significava, e confesso aos irmãos que achei até pastores que defendiam a ideia de que isso aqui é um demônio que anda à noite. Mas eu particularmente acredito que não seja essa a ideia do escritor, mas que ele esteja falando de basicamente duas coisas. Primeiro, de uma doença contagiosa, e segundo, de uma pessoa corruptora. Por quê? Porque há algum tipo de doença que à noite se torna uma peste, como que anda na escuridão. Exemplo, quem já sofreu ou quem sofre com tuberculose. O tuberculoso, ele já sofre porque é uma doença contagiosa, ele já precisa de cuidados diferentes, mas do entardecer para a noite, os sintomas se agravam. A tosse se agrava, secreção com sangue, calafrios, e a pessoa começa a ter crises terríveis. Quem já sofreu com pneumonia, eu quando menino, sofria muito com bronquite, e tinha crises, essa época assim, que começa a mudança de clima, começava a esfriar e eu já ficava com medo, porque eu já sentia o início das crises que depois se tornavam constantes de falta de ar. Minha mãe fazia uma simpatia e ela comprou um jabuti, né, e disse assim, olha filho, toda noite você, quando estiver em crise, põe a mão no casco do jabuti e aí a falta de ar vai passar para o jabuti, a tartaruga. E eu ficava com dó, mas eu não tinha outra opção, né? Eu segurava no casco do jabuti e ele encolhia a cabeça, os pezinhos, como quem dizia assim, eu estou fora disso, né? E eu tinha muita crise de falta de ar. E era sempre assim, no finalzinho da tarde para a noite, que elas se intensificavam. Isso pode ser uma peste que anda na escuridão. Agora, também pode ser uma pessoa corruptora. Quem é que nunca se sentiu temeroso? Você precisou ir para algum lugar e, de repente, você vai passar numa área perigosa e você está ali caminhando sozinho e aquela sensação que alguém vai aparecer e vai te assaltar ou vai praticar algum tipo de violência. Quando você entra numa viela, está no meio da viela e a pessoa vira e você fala, pronto, agora deu, né? Porque não dá nem para voltar e nem para ir para frente. Esse tipo de gente que atua à noite, trazendo essa sensação de que você vai ser prejudicado naquele momento. Uma vez, nós fomos levar embora uma professora de canto que ministrava as aulas aqui, na nossa cantata de Natal, e ela morava, eu não sabia, né? E eu falei assim, não, a gente te leva e tal. E ela falou assim, eu moro no bairro tal. Na hora que ela falou o nome do bairro, o bairro já é conhecido por ser um bairro perigoso, eu pensei assim, entrei numa fria, né? Mas a carona está oferecida, vamos embora. Aí fui eu, a Patrícia, a Joana, e levamos ela. Então a gente entrou no bairro, e quando nós estávamos entrando no bairro, ela disse assim, ó, pastor, aqui é o seguinte, o senhor vem aqui por essa rua, mas para voltar o senhor volta na contramão. Eu falei, mas não tem a rua que passa por trás da saída do bairro? Ela falou, então, só que aquela rua não tem iluminação, e aquela rua é conhecida como o Vale da Sombra da Morte. Então o senhor tem que voltar aqui na contramão, porque é muito perigoso o senhor ter que passar por isso. E aí, irmãos, eu lembrei aqui do Salmo 23, verso 4, porque o salmista diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lembra daquela passagem que Jesus cita a parábola do bom samaritano? O judeu descia de Jerusalém para Jericó. Aquele caminho fica numa região de rochas escarpadas, aquelas rochas parecendo paredes.
o sol não se projeta no caminho estreito, projeta-se uma sombra. Mesmo durante o dia, era escuro aquele caminho, era um vale, conhecido como o Vale do Sangue na tradição judaica. Então, aquele homem religioso, que provavelmente tinha ido adorar no templo, ele desceu e aí ele tem que acelerar o passo, porque ele vai passar pelo Vale da Sombra da Morte. Os salteadores estavam lá, né, o assaltaram, o espancaram e deixaram à beira do caminho quase morto. Você sabe do que eu estou falando. Lugares perigosos. Deus nos dará a proteção. E também vai nos proteger contra a mortandade que assole ao meio-dia. O salmista está falando sobre alguma coisa que mesmo durante o dia te aterroriza e te aprisiona. E aqui eu acredito que tem uma relação com o sentimento depressivo. Porque a depressão impõe um sofrimento emocional contra a própria vontade. E mesmo durante o dia. Pode se intensificar à noite, mas pessoas depressivas, com depressão profunda, sofrem durante todo o dia. Se isolam, geralmente sentem muito sono, muita tristeza, ficam abatidas, não têm ânimo para nada, e essas pessoas começam a sofrer mesmo durante a luz do dia. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4% na população mundial. No Brasil, o índice já chega a 5,8% da população, a maior do continente latino-americano. Em relação à ansiedade, o Brasil lidera, com 9,3% da população. Segundo a professora Aline Campos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, ela disse o seguinte: essa doença está relacionada com o futuro. A pessoa sempre sente receio de tudo o que vai fazer. Notem que nós estamos vivendo num período em que a mortandade assola ao meio-dia. Há muita gente às margens da sociedade, desempregados, que exauriram suas forças na esperança de uma vaga de emprego e não conseguiram. Eu vi entrevistas com pessoas dizendo assim: quando me chamam para fazer uma entrevista numa empresa, eu não tenho dinheiro sequer para pagar o ônibus. Eu já fiz tanta entrevista, tanta dinâmica, tanta prova, e nenhuma empresa me chama. Então as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão ansiosas. Isso tem trazido um sofrimento muito grande à população. E a igreja não está fora dessa realidade. Há irmãos entre nós que sofrem com ansiedade. Sofrem porque não sabem o amanhã, porque paga o aluguel, porque paga a parcela do carro, porque não tem mais o emprego que lhe dava o convênio médico, e sabe que cair na fila de um hospital público pode levar horas e o atendimento pode não ser bom. Há muita gente ansiosa, há muita gente com medo. O medo tem tomado a capacidade de muita gente produzir, até mesmo nos trabalhos da igreja. Pessoas que se fecham dentro da sua própria realidade. Um livro intitulado Ansiedade Corporativa. Esse livro, de autoria de Adriano Silva Rocco, jornalista, executivo e ex-diretor da Globo. Olha o que ele diz a respeito da prisão do medo. Ele diz o seguinte: todo tipo de medo que nós temos, medo de não vender e falir, medo de vender e não conseguir entregar, medo de não ser chamado, medo de ser chamado e decepcionar, medo de sair do lugar e perder o lugar, medo de nunca sair do lugar, medo de que o telefone toque e de que a notícia seja ruim, medo de que o telefone não toque nunca mais, medo de dizer a verdade e ofender o outro irreversivelmente, medo de reprimir a verdade e criar um monstro dentro de mim, medo de dar demais e desvirtuar o outro na sua relação comigo, medo de dar pouco e virar um sovino, um sujeito frio e avarento, medo de prometer e não cumprir, medo do compromisso, medo de não me comprometer com nada, medo de morrer hoje ou amanhã cedinho, medo de durar mais do que a minha condição de viver bem, medo da violência que campeia ali na esquina, cada vez mais perto de mim,
medo de sentir tanto medo e de abraçar a paranoia, medo de ficar sem dinheiro, medo de virar um escravo do dinheiro, medo de ficar sozinho, medo de estar acompanhado e ainda assim me sentir infeliz. Medo, uma prisão mental. Olha a sensibilidade que ele teve para captar a realidade de um homem que não se abriga em Deus. O medo aprisiona as pessoas. E o salmista, ele tem consciência disso. Ele tem consciência de que diante dos perigos da vida, ele não pode ficar numa cama dizendo eu não posso e eu não vou conseguir. Antes, ele entende que Deus nos protege destes perigos. E olha a expressão que ele usa. Ele te cobrirá com as suas penas. Ele usa uma metáfora. Você já deve ter visto uma galinha, quando para proteger os pintinhos, ela colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Assim, Deus protegerá aquele que nele se abriga. O Senhor Jesus direcionou uma palavra a Jerusalém usando essa mesma metáfora. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus disse assim: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, ó Jerusalém, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. O salmista Davi disse no Salmo 61, verso 4, abrigar-me-ei no oculto das suas asas. Deus nos acolhe no momento da angústia, no momento da dor, no momento em que nós derramamos lágrimas, no momento em que estamos com medo, no momento em que a paranoia bate à porta do nosso coração, o pânico nos dá aquela taquicardia que você parece sentir o coração pulsar na garganta. Deus está te cobrindo com as suas asas. Deus está acalmando a tempestade da sua vida. É isso que o salmista diz. E como é que Deus faz isso? Deus nos protege com a sua verdade. Ele é a verdade. A sua verdade é escudo e broquel. Ele tem conhecimento de que um soldado ia para a batalha, além da espada para atacar, ele usava 2 meios de proteção. Uma proteção no ataque e uma proteção na defesa. A proteção no ataque era o broquel, um escudo pequeno utilizado no braço em que segurava a espada, para atacar o inimigo e proteger da espada que viesse contra ele. Mas também tinha o escudo, uma arma de proteção maior. O salmista está dizendo, a possível proteção está somente em Deus. Seja quando você avançar, seja quando o inimigo avançar contra você. Deus vai te proteger, Deus vai cuidar dos seus, Deus vai nos acolher debaixo de suas asas até que passem as calamidades. Descansar no Senhor, confiar em Deus. Terceira parte, ele fala sobre os perigos encontrados no curso da vida, verso 9 ao verso 13. Ele inicia o verso 9, irmãos, afirmando o seguinte: nenhum mal nos sucederá. Isso não quer dizer que nós estamos blindados. Isso não quer dizer que nós podemos tentar a Deus. Tem gente que pensa assim, bom, já que nenhum mal vai chegar a mim, então eu vou aqui andar com o carro acima do limite permitido de velocidade. Não é isso. A fé desce a escada, não pula a janela. Crente que entende a fé bíblica, ele sabe que a fé é racional. Porque a fé emocional é fideísmo, não é fé. Ela é cega e ela é impensada. Agora, quem entende a Deus e conhece sua vontade, se sujeita aos seus planos e ele entende que é necessário caminhar segundo a sua palavra. O meu sogro diz assim, toda vez que a gente vai voltar para Campinas, assim, Luizinho, ele bate no meu ombro, né? Luizinho, até 120 Jesus está contigo. O medo dele, é claro, é pela filha, né, e pela neta. Mas eu entendo o que ele quer dizer, né? Na verdade, em algumas rodovias, até 110 ou até 100. Então, você não pode abusar. Tem gente que acelera o carro e só diminui quando passa no radar, né? Então, ele acelera depois que passou. Não, você tem que ter prudência e andar conforme a lei. Aqui também, na terceira parte, ele diz que praga alguma chegará à tua tenda. Naquela época, eles diziam que algumas desgraças que aconteciam eram
consequência dos pecados dos seus antepassados, o conhecido como maldição hereditária. Você já deve ter visto algum pregador, principalmente dos movimentos apostólicos, fazendo quebra de maldição. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O que ele está dizendo é que Deus guardará a sua casa, a sua família. Não precisa se preocupar. Tem gente que pensa assim, mas o meu avô, ele se suicidou. O meu pai quase se suicidou. Eu vou me suicidar se eu não tomar cuidado. Não é isso. Leia Ezequiel 18, do 19 ao 20, que diz assim: contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, quando alguém vier falar para você de maldição hereditária, leia Ezequiel 18, 19 e 20 para ele. Diz assim, olha, não há maldição, porque eu ando segundo a palavra de Deus. E nenhuma tenda chega à minha casa. Aliás, nenhuma praga chega à minha tenda. E ele também diz assim, pisarás o leão e a áspide. Isso aqui representam dois perigos distintos, apontando para força, leão, e áspide, dissimulação. Não importa que tipo de disfarce vão usar aqueles que vierem contra ti. Você vencerá porque você está protegido, guardado debaixo das asas do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Quarta e última parte, ele vai falar sobre as promessas divinas. As promessas de Deus, versos 14 ao verso 16. Aqui nós vamos encontrar, irmãos, uma série de promessas que partem de um processo de salvação inicial de alguém que foi resgatado e que agora passa por um processo intermediário e que desemboca num gozo eterno. Então, notem que nós fomos tirados da condenação, somos guardados nas lutas desta vida. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ainda que seja dura e difícil sua prova, aí é a palavra de Paulo, ela é leve e momentânea. Ela vai produzir e ela não se compara ao eterno peso de glória do porvir. Nada do que você enfrente aqui nessa vida, por mais difícil que seja, pode se comparar ao gozo que será revelado na vinda de Cristo e na restauração definitiva de todas as coisas. E como é que isso acontece? O salmista diz, pois tão encarecidamente me amou. Encarecer aqui é enaltecer, é valorizar ao máximo alguém. Ele está falando que nós amamos a Deus de tal maneira que Ele está conosco. Ele nos elegeu. E ao demonstrar esse amor, a nossa resposta a Ele é que encarecidamente nós reconhecemos este amor e correspondemos a Ele. Você já deve ter feito algum tipo de boa ação e alguém diz assim para você, você é tão caridoso, muito obrigado pela sua ajuda. É quando alguém se compadece do outro. Nós temos que nos apegar ao amor de Deus. Tem crente que sofre, mas ele não se apega a Deus. Ele se apega ao ansiolítico, ele se apega ao médico, ele se apega ao tratamento. Eu não estou dizendo que não deva tratar, mas você tem que estar encarecido, você tem que se apegar, você tem que enaltecer a bondade de Deus e não insurgir-se contra Deus, não reclamar de Deus. E o que Deus fará? Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Como se alguém que está passando por um momento tão difícil, tão angustiante, como alguém que caiu numa piscina e não sabe nadar, e de repente alguém lança para ele uma boia, e ele encarecidamente abraça essa boia, ele se apega a essa boia, e o salva-vidas puxa essa boia, e aí ele o livra e o coloca num alto retiro.
faz ele sentar num lugar em segurança. Isso aqui é o livramento que Deus dará aos seus. Eu confesso aos irmãos que quando eu li aqui, eu lembrei do resgate daquelas pessoas que foram vítimas da barragem de Brumadinho. Então eu vi alguns resgates pela televisão, e o helicóptero baixava naquele lamaçal sem fim, e as pessoas às vezes todas enlameadas, sem conseguir sequer se mexer, e o helicóptero ficava a poucos centímetros da lama, e aí um bombeiro pulava na lama e amarrava aquela pessoa, e ele era colocado num lugar seguro, num alto retiro, que era no helicóptero, e levado para um abrigo. A ideia é exatamente essa: Deus vai nos tirar desse lamaçal de desespero. E eu achei interessante, porque quando você olha, você pensa que a manobra do helicóptero é simples. E tem o testemunho de uma israelense, que ela veio ajudar com o exército israelense, e ela acho que tem uma relação com uma família brasileira, ou seus antecedentes eram brasileiros. E aí tinha uma entrevista, e eles estavam contando o quanto é difícil posicionar o helicóptero. Qualquer descuido do piloto, o helicóptero vira, a hélice bate na lama e eles morrem também. Então, assim, a pessoa se põe em risco para salvar o outro. Deus está disposto a nos resgatar, custe o que custar. Ele nos tira do lamaçal, Ele nos resgata e nos coloca. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro. Por quê? Porque conheceu o meu nome. O salmista não está dizendo aqui que Deus está fazendo isto simplesmente porque você tem condições de determinar alguma coisa. Como gente que diz assim, olha, eu profetizo, eu ministro, eu determino. Não, mas é de alguém que entendeu que é necessário viver segundo aquilo que Deus revelou dele mesmo. Então eu sei quem é Deus, a partir daquilo que Ele mesmo revelou de si. E eu me sujeito a Ele, e Ele me salva, porque conheceu o meu nome, e a atitude que eu tenho ao conhecer o Senhor e Ele me invocará. Crente verdadeiro nunca deixa de orar. Quem se apega encarecidamente a este amor, ora. Você nunca deixa de falar com quem você ama. Eu sei que tem casal aqui que quando briga diz assim, estou de mal. Não faça isso. Gente que se ama não para de falar. E se você ama Jesus, não faz sentido você dizer assim, eu te amo, mas eu não quero falar com o Senhor. Não há uma relação sincera e verdadeira quando as pessoas não se comunicam. Então você vem e ouve Deus falando com você, mas você não fala com Ele. Então você precisa invocar a Deus, clamar a Deus. E aí Ele diz, livrá-lo-ei e o glorificarei. Irmãos, eu fico às vezes incomodado com expressões que são traduções, na verdade, como essa, e o glorificarei. Porque uma vez eu fui pregar numa igreja e eu disse que era uma música de vingança cantar Sabor de Mel. O que eu não sabia é que as irmãs iam cantar depois da pregação. O resultado é que eu nunca mais preguei nessa igreja. E nenhum departamento está autorizado a me convidar para pregar lá. Mas quando terminou o culto, uma irmã chegou para mim e falou assim, olha, eu discordo do que você disse, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Eu falei, minha irmã, eu acho que você não entendeu a expressão. Mas tem muita gente pensando que Deus vai glorificar Ele mesmo, que vai colocar Ele num pódio, que vai colocar Ele em primeiro lugar e que Ele vai brilhar com as luzes do holofote e que todo mundo vai aplaudir. Então tem essa época da meritocracia, todo mundo quer ser aplaudido. A gente publica uma foto no Facebook e 10 minutos depois já quer ver quantas curtidas teve. Porque esse sentimento de reconhecimento, mesmo que superficial, insignificante, como são das mídias sociais muitas vezes, é a ideia de que a gente está sendo reconhecido. Qual a esposa que nunca brigou com o marido dizendo assim, olha, você não reconhece o que eu faço. Eu faço comida todo dia, eu lavo sua roupa todo dia. Você não está cooperando não, hein? Você está deixando a toalha jogada, o chinelo no meio da casa. Assim não dá. Ou você muda ou a gente fica de mal. Não é assim? Ou o marido,
que diz assim, poxa vida, você nunca reconhece o que eu faço, né? Eu trabalho duro, né? No final do mês coloca aqui o pão sobre a mesa, que tão suadamente granjeaste, né? E aí o homem fica todo pancoso e tal, e não sei o quê, e a mulher diz assim, olha, a grama do vizinho é mais verde, o carro dele é melhor, a casa dele é melhor, nossa, fulana lá é que se veste muito bem, mas nunca tem dinheiro para nada, a gente nunca pode fazer nada. Então, quando vai no shopping, só vai nessas... Patrícia, eu brinco com ela, a gente só vai no prato feito. Porque se entrar num lugar que pesa aí por quilo, você tem que tomar muito cuidado, né? E você tem sempre aquela sensação de que você precisa de reconhecimento. Isso é um perigo quando entra na vida espiritual. E tem gente que faz as coisas e acha que está fazendo para Deus, quando, na verdade, ele está fazendo em busca de mérito próprio. Jesus criticou os fariseus chamando-os de hipócritas. Hipócritas eram os atores. Hipocrisia é colocar máscara. Tinha o teatro em praça pública e eles colocavam máscaras. Jesus está dizendo, olha, esses homens que oram nas esquinas e que levantam os braços e que falam que ofertaram, que dão suas esmolas, eles querem receber o reconhecimento de vocês. Pois bem, já receberam aquilo que eles querem. Mas vós não. Quando vocês forem orar, não façam isso. Não fiquem preocupados em orar com o microfone, usando aquelas expressões que precisam de um dicionário de Aurélio. Uma vez um irmão se preparou tanto para orar na igreja, para falar soberano Deus e altíssimo Pai, quando ele pegou o microfone, tomado da ansiedade nervosa, ele disse, saboroso Deus. Às vezes a gente fica pensando que são as nossas palavras e alguém tem que dizer assim, olha, você pregou muito bem hoje. Você cantou demais hoje. A guitarra chorou na sua mão hoje. Como se aquilo que nós fizéssemos para agradar a homens. Não é isso que Deus está dizendo, não é nos glorificar nesse sentido, mas é dar prova de inocência diante das circunstâncias mais complexas da vida. Lembra de Jó? Quando Jó enfrentou um sofrimento, seus amigos queriam justificar. Ó Jó, você não é inocente, você está sofrendo por isso. O outro dizia, não, é por causa disso. Aí o terceiro dizia, não, na verdade todo mundo sofre mesmo. Às vezes a gente enfrenta as circunstâncias da nossa vida em que as pessoas fazem falso juízo sobre nós. Diz assim, olha lá a família sofrendo. Está sofrendo porque fez isso. Olha o fulano sofrendo porque falou isso. E as pessoas começam a tripudiar, mas na verdade nem sempre aconteceu isso. E você está pedindo a Deus que tenha misericórdia de você. E Ele está dizendo que Ele vai te livrar e vai te glorificar. Ou seja, Ele vai dar prova da sua inocência diante dessas circunstâncias. E aí Ele completa dizendo, dar-lhe-ei abundância de dias. Isso aqui é o tão sonhado desejo de todo brasileiro. Viver bem, ter qualidade de vida, ter condições de realizar desejos pessoais em alguns momentos da vida, seja uma viagem, seja adquirir uma casa, ter um casamento bem-sucedido. Há pais que se esforçam e dizem assim, Deus, eu não tive condições de estudar, eu tinha que ajudar os meus pais, mas eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero que o meu filho se forme. Isso não é errado, você tem que orar. Nós oramos pela nossa filha de 8 anos para que Deus prepare um esposo fiel a Deus, um homem digno, para que poupe o meu sofrimento de ter que quebrar a cara de um. Então eu oro por ela e por mim, por todo mundo. Oro por mim para que Deus me livre também de algumas circunstâncias, porque, irmãos, quem é que não quer ter tranquilidade nessa vida? Quem é que nunca pensou em jogar a toalha e dizer assim, não aguento mais? É problema atrás de problema e as coisas vão se avolumando e vai se avolumando. Tem hora que você olha no espelho e seu cabelo está todo arrepiado e você está com aquela cara de assustado e dizendo assim, meu Deus, não sou eu nesse corpo. Não aguenta mais. Todo mundo que olha para você e fala assim, está sofrendo. Você não consegue disfarçar a sua fisionomia. Aquela pessoa que você conversa, ele diz assim, pelo amor de Deus, não fala de férias, faz 10 anos que eu não tiro férias.
Quando vai para uma praia, vai para um lugar paradisíaco, ele posta aquela foto com um sorriso na orelha. E você diz assim, pronto, o estresse acabou. Há momentos em que a gente está tão angustiado. Deus vai nos dar abundância de dias. E por fim, lhe mostrarei a minha salvação. Você pode ter vida boa aqui. Você pode ter sofrimento aqui. Pode ser que as coisas caminhem bem. Pode ser que as coisas desajustem pelo caminho. A nossa vida é como um caminhão de mudanças, dizia um pastor amigo meu. De vez em quando precisa parar o caminhão, amarrar a mudança, senão as coisas caem pelo caminho. Você está indo na viagem, a viagem é longa, começa aquela barulheira e você diz assim, deve ser o guarda-roupa que está quase caindo, ou a geladeira que está batendo no fogão, e aí você para o caminhão. Precisa parar às vezes. Parar o que está fazendo. Não dá. Às vezes está dando murro em ponta de faca, pedindo a Deus que vire uma almofada. Às vezes Deus está falando para você, não é por aí. Não é isso. Para. Repense. Reveja. Reavalie. Às vezes a família sofre, os filhos sofrem, a vida espiritual se esvai. Entra no emprego, entra no negócio, faz uma amizade, e alguém diz assim, olha, eu estou falando para você, toma cuidado. Você não é mais o mesmo, você orava, você ia na igreja, cara, você sumiu. Às vezes precisa parar. Às vezes o dinheiro não compensa o sofrimento que vai vir depois, vai precisar dele para comprar remédio. Às vezes o dinheiro não vai te dar o prazer de você estar na companhia de quem você ama. Porque quando a gente olha e vê a pessoa que a gente ama com as malas na mão indo embora, não tem dinheiro que supra a presença daquela pessoa. Quantas famílias destruídas, quantas pessoas ricas de dinheiro e pobres de espírito, pobres de relacionamento, pobres de sentimento, pessoas literalmente na lona, arrasadas. O número de gente que não tem sentido na vida, mas que tem muito patrimônio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mais importante na nossa vida é a salvação. E a salvação não custou dinheiro. A salvação custou sangue. E não seu, não meu, o de Cristo. E foi nos dado de graça. Mas foi pago. Teve um custo. Salvação teve um custo. E eu concluo, irmãos, dizendo que ainda que tenhamos que viver em um mundo que nos condiciona a uma constante batalha, nós podemos seguir seguros. Nós podemos estar seguros no Senhor. Ainda que situações inesperadas surjam nessa trajetória, circunstâncias que vão nos tirar do eixo, nós temos a garantia de proteção. Talvez você nessa noite esteja se sentindo frágil, cansado. Talvez você tenha vindo ao culto e dito assim, eu não aguento mais. Talvez seja a última vez. Deus está dizendo para você, continua. Ele está te guardando. Habite no esconderijo do Altíssimo. Habite à sombra do Onipotente. Descanse no Senhor. Ele te cobrirá com as suas asas. E depois que você passar por tudo isso nessa vida, você receberá a salvação definitiva. E não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais corrupção. A gestão será do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aí não há ingerência pública, porque todos serão assistidos, a justiça daqueles que têm fome será saciado. Então, espere no Senhor, descanse no Senhor. Deus há de nos salvar, Ele vem para te salvar. Vamos orar, meus irmãos? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Depois eu vou pedir ao presbítero Justino para ministrar a bênção apostólica. Querido Deus, aqui está o teu povo. Aqui estamos nós, diante do Senhor, com os nossos medos, angústias, fragilidade da nossa vida, diante das diversas situações que se apresentam na nossa trajetória, pedindo auxílio, pedindo socorro. Nós queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós queremos sentir as asas do Senhor nos cobrindo. Nós queremos nos sentir seguros debaixo das suas penas. Ah, Deus, nós não podemos nada pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. Nós não temos força, nós não temos capacidade. Mas o Senhor disse que virá, vai nos livrar
e nos colocar em um alto refúgio. Por isso nós confiamos em Ti e agradecemos pela pessoa de Cristo, o maior e mais perfeito exemplo de sofrimento, que na angústia, no sofrimento mais intenso, lá no Getsêmani, quando em sua mais possível humanidade, ele orou pedindo, se possível, passa de mim este cálice. Ele mesmo assim se sujeitou dizendo, seja feita a sua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a não querer sair da luta, mas a pedir ao Senhor que nos guarde na luta, para seguirmos lutando e batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja do Senhor e todos digam amém.